bem-vindo, meu povo, minha pova. A live de hoje vai ser sobre dedo podre. O que é dedo podre, né? Por que tem gente que fala assim, eu escolho mal meus relacionamentos, eu não consigo encontrar uma pessoa bacana, todas as pessoas que eu encontro, elas no final me surpreendem negativamente. E hoje a gente vai dar uma explicação neurocientífica para isso. Olha que coisa interessante. Às vezes a gente acha que as coisas são independentes, né? Que o que a gente faz, os nossos comportamentos, os nossos relacionamentos são escolhas nossas. A gente tá escolhendo errado. A gente tem agência sobre esse mecanismo. E na verdade, não. O nosso cérebro tem estruturas dentro do mecanismo dele que fazem com que a gente seja propenso a fazer escolhas de um tipo e não de outro. Então, muitas vezes o que a gente entende como dedo podre, na verdade, é uma escolha pré-programada do seu cérebro para um tipo de pessoa específico, dada as premissas que você deu para ele na sua vida. Muito bem. Então podemos começar. Hoje a gente vai falar da história da Letícia. Se você quiser participar, se tiver alguma coisa que está te atrapalhando na sua vida, que você gostaria de mudar em você e você não está conseguindo sustentar, é para isso que eu abri o Bru Te Ajuda a Se Ajudar. Para que você possa ter acesso a uma consulta com um neurocientista, porque o seu problema pode ser o de muita gente. E aí, ao te ajudar aqui ao vivo, eu posso estar ajudando muitas pessoas que estão com a mesma questão que você. Muito bem, vamos para a história da Letícia. Oi, Bru. Minha pergunta é se dedo podre dá para mudar. Tenho 36 anos e nunca fui casada, mas sempre namorei. Meus relacionamentos antes duravam mais tempo. Já cheguei a noivar quando eu tinha 32 anos e terminei quando eu descobri a roubada que era. Mas os últimos relacionamentos não passaram de um ano. Acho que me tornei melhor em perceber que era um cilada. Mas não consigo sair desse padrão. Eu conheço alguém, me apaixono, me dedico, me entrego de verdade só para descobrir um monte de mentiras e ver que mais uma vez escolhi errado. Agora chegou num ponto em que estou com medo de conhecer pessoas. É como se eu soubesse de antemão que vou cair e me estrumbicar. Tem alguma coisa errada com o meu cérebro? Por que eu não consigo perceber tão claramente que as pessoas não prestam no começo? Ainda daria tempo para não me apaixonar? Muito bem, muito bem. Então, se você aí na sua vida tem hoje relacionamentos, e não precisa ser romântico só, tá, gente? Relacionamentos no geral, em que as pessoas, elas não são pessoas bacanas, e que você demorou muito para identificar isso. Pode ser um sócio, pode ser um relacionamento amoroso, pode ser um relacionamento de amizade. Existe uma explicação neurocientífica para isso. Então, antes de começar, eu só queria deixar claro para vocês uma coisa. A neurociência não é uma ciência exata, né? Não é que nem um cálculo matemático que você fica tentando prever como é que as coisas vão funcionar, dada uma estrutura muito rígida. A neurociência é uma ciência de compreensão. Por quê, gente? A gente não consegue ficar abrindo os cérebros das pessoas por enquanto, né? E mensurando exatamente na individualidade de cada um, de onde vem cada uma das respostas para a gente poder ter estruturas perfeitas, exatas, fórmulas que funcionam todas as vezes para todas as pessoas. Isso não existe na neurociência. Então, o que a gente faz na neurociência para tentar entender por que as pessoas se comportam de um jeito e não de outro? Tem duas maneiras. Ou a gente estuda quem perdeu aquela função, então quem, por causa de alguma doença, ou de uma questão genética, ou de um acidente, perde uma parte do cérebro. A gente vai entender assim, o que está faltando na vida dessa pessoa agora? Quais comportamentos ela não consegue mais executar? Ou a gente usa algo que se chama na ciência de criar hipóteses. Então, a gente entende um mecanismo, como ele funciona no cérebro, e a gente pensa assim, puxa, se isso funciona desse jeito, como isso pode estar impactando o comportamento de alguém? Né? Se esse mecanismo, se o cérebro tem esse mecanismo que tem esse tipo de atribuição,
se eu pegar um comportamento, como ele poderia ser impactado? E a gente levanta hipóteses. Então, o que eu vou trazer hoje para vocês não é algo escrito em pedra. É uma hipótese, é um pensamento que vai em volta de um possível impacto desse mecanismo, mas que vocês vão ver à medida que eu vou desenvolvendo raciocínio com vocês, que é o que eu vou fazer como eu faço sempre, faz muito sentido isso que a ciência está trazendo como resposta desse mecanismo. Então, vocês sabem que aqui eu não fico jogando nome de parte de cérebro, porque eu não quero complicar. Eu quero tornar o conhecimento acessível. Mas hoje eu vou só dar para vocês esse nome, porque se depois você se interessar e você quiser pesquisar mais a respeito, você sabe o nome do mecanismo. Então hoje a gente vai falar de um mecanismo que se chama Sistema Reticular Ativador Ascendente. SARA, o codinome dele é SARA. O que é esse SARA? SARA, ele é o porteiro da consciência. O que isso quer dizer? Gente, isso aqui é uma das coisas mais recentes da neurociência. A gente conseguiu entender com mais eloquência o SARA faz um ano. O último estudo que saiu realmente assim, assinando em pedra esse sistema, foi em 2025. Então o SARA, ele é o porteiro da consciência. Então o que ele vai falar? Isso aqui vai entrar, isso aqui vai ser ignorado, né? Então, vamos pensar assim, o cérebro está sendo exposto a muitos estímulos simultâneos. A realidade, né, os contextos, as situações que a gente vive, tem muitos estímulos, porque imagina assim, não só eu tô aqui e tem luz, tem objetos, tem pessoas falando, tem barulhos na rua, tem cheiros por todos os lados, mas tem toda a informação que está vindo de dentro do meu corpo. A pressão sanguínea, o pH do meu sangue, quanto de açúcar tem, quais medicamentos estão circulando na minha corrente, etc, etc, etc. Então, a quantidade de informações simultâneas para o nosso cérebro é uma coisa bizarra. E se o cérebro for dar a mesma importância para todas as informações que estão entrando, vai ser impossível ele conseguir compreender o que tem importância e o que não tem importância. Tudo fica uma maçaroca de informação e ele não consegue te ajudar a viver, né? A surfar na vida. Então, o que o SARA faz? Ele amplifica da realidade aquilo que é relevante para a sua sobrevivência. Lembrando sempre, cérebros são mecanismos de sobrevivência. Então, o que ele vai pegar? Então tá bom. Olha, de tudo isso que está acontecendo aqui, o que é importante para a gente individualmente são essas coisas aqui. Então, essas coisas aqui eu vou deixar passar para a consciência. O meu ser humano vai perceber essas coisas. Todas as outras eu não vou deixar passar. Elas estão circulando no subconsciente, mas elas não vão entrar na sua consciência. Você não vai compreendê-las. Tá? Então, pH sanguíneo, a pressão do sangue, tá tudo lá, sendo controlado pelo seu hipotálamo no seu subconsciente. Você não precisa ficar sabendo, nossa, agora meu pH tá alto, agora meu pH... Não. Então, o que vai chegar na consciência? Aquilo que o seu cérebro tem um discernimento de que isso é importante para você. E aí começa a dar ruim. Por que começa a dar ruim, gente? Porque quem o seu cérebro tem de referência para saber o que é importante para sua sobrevivência? De tudo que acontece. Você, né? Quem contou a vida inteira para ele o que é importante? Você. Quem deu significado às coisas? Por isso, gente, as mesmas coisas podem ter significados absolutamente diferentes para as pessoas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aleatório. Ir para a igreja no domingo. Para mim, que sou de família judia e que não sou praticante, tem zero relevância.
Não é uma coisa que eu acho importante, né? Que eu vou criar mecanismos para poder escolher isso, estar consciente de que isso é importante, que eu quero ir no domingo na igreja. Para mim, isso não tem nenhuma relevância. Então, uma mesma pessoa que pode estar aqui do meu lado, isso pode ser super importante, para mim não tem importância nenhuma, tá? Então, as importâncias, elas são relativas, os significados, elas são relativas à história do indivíduo. Então, como é que um indivíduo, ao longo da sua vida, vai dizendo para o cérebro, isso é importante, isso não é importante, isso é importante, isso não é importante? Através do seu repertório e da carga emocional que aquilo carrega. Então, primeiro vamos falar de repertório. O que é repertório? Repertório é o repertório direto, que são as suas experiências com a vida. Então, ao longo que você vai crescendo, você vai experienciando coisas. Então, à medida que você vai experienciando, essas coisas, elas vão ganhando um significado. Tem coisas que vão simplesmente ser indiferentes para você e tem coisas que vão ser muito relevantes para você. Tudo vai depender do que você foi vivendo ao longo da sua vida e que você vai contando para o seu cérebro que é importante ou não é importante. Mas também a gente recebe repertório de fora. De quem a gente recebe o repertório? Normalmente de figuras de autoridade na nossa vida quando a gente é pequeno. Então os nossos cuidadores, nossas mães, nossos pais, nossos avós, nossos professores, nossos irmãos, nossos primos, nossa família. E hoje em dia, muito forte, a mídia. Então a gente vai recebendo dessas pessoas o que é importante numa vida para você, por exemplo, ter sucesso. Então, vamos especificar agora, vamos filtrar para o caso de relacionamento amoroso. Então, durante a sua vida, Letícia, uma menina, ouviu da sua mãe que é muito importante você ter um homem na sua vida que te dê segurança. Que é muito importante, por exemplo, né? Então, a Letícia cresceu num lar onde o pai era o provedor. Então, ela entendeu via esse repertório dado pela família dela que homens são provedores. Essa criança, esse cérebro infantil. E ouviu da mãe muitas vezes que é importante para uma mulher casar, ter um relacionamento estável, porque homens dão segurança pra gente. Que eles, a nossa segurança, por exemplo, né? Então, vamos dizer que a Letícia estava nessa casa e ela via que a segurança, ter um teto na cabeça, entrar comida dentro de casa, poder comprar as coisas que precisavam pro dia a dia, vinham desse lugar que o pai provia. Então, essa criança cresceu com o repertório de que homens são importantes para nos dar segurança. Fora isso, a mãe foi falando ao longo da vida, né? Quais são as características, a família, a mídia, a Disney, quais são as características importantes para você saber que um homem presta? Como é que você acha um homem que presta? Ah, um homem que presta, ele paga a conta do jantar, um homem que presta vai na igreja, um homem que presta tem uma série de valores, um homem que presta, ele fala sobre isso, fala sobre a família, ele tem... Então, assim, você vai fazer o seu núcleo de características, dado o repertório que te foi dado por esse mundo, de coisas que formam um homem que presta. Beleza? E aí, o que acontece, gente? Vejam bem. Você disse pro seu cérebro o que é importante quando você estiver conhecendo alguém romanticamente. Então, olhem só. O Sara, que é esse porteiro da consciência, vai fazer o quê? Quando você conhece alguém, ele vai bater contra essas referências que você diz que são importantes para ele. Então, tudo que for comprovar aquilo que você gostaria na pessoa com quem você está se relacionando, o Sara deixa passar. E tudo aquilo que não comprova, que fala o oposto, o Sara abafa, inibe. E
lembra que eu falei que a outro quesito pro Sara deixar passar é a carga emocional? Então vamos lá. Letícia está lá indo para um date. Chegou no restaurante, o moço começa a falar. Eu tô dando exemplos, tá, gente? Eu não falei com a Letícia sobre isso, não tenho detalhes da vida dela. Eu tô dando exemplos. O moço começa a falar que ele ama a família dele, que ele tem uma família muito amorosa, que eles vão pra igreja todo domingo, que ele tem uma fé muito firme e que ele gosta muito do trabalho dele. A Letícia, que começa a acontecer ali, ó? O Sara começa a trazer pra consciência nossa, esse pode ser o cara. Esse tem as características boas. E aí, isso gera uma movimentação de confirmação neurobiológica que dopamina. Então, a dopamina é o neurotransmissor da motivação, do motivo para a ação. Quando o Sara identifica nessa pessoa características que você disse que são importantes para você encontrar no homem com quem você vai se relacionar, esse Sara ativa a área de motivação do cérebro. Pra quê? Para que você fique mais atenta, para que você preste atenção, porque esse pode ser o grande príncipe encantado. E aí o que acontece, gente? Tudo que esse cara faz, que são pequenas grosserias. Então, por exemplo, a Letícia vai contar sobre ela e fala, não, deixa eu terminar. Deixa eu falar primeiro, daí depois você fala. Ela não registra que ele interrompeu, ela não deixou ela falar. Ou então, ele faz um comentário do tipo, nossa, mas você comprou onde essa calça? Ela tá um pouco justa, né? Tá bonita, não tô falando nada, tá linda, mas ela não tá um pouco justa. Então, assim, o cérebro apaga esses comentários e só motiva a consciência a prestar atenção naqueles que confirmam aquilo que é importante para Letícia num homem. E aí ela sai desse encontro com só 40% do que aconteceu. Por quê? O resto foi inibido por esse cérebro. E de novo, gente, o cérebro tá contra você? Não está. Mas é necessário para um cérebro que ele possa ter um filtro do que vai chegar na sua consciência. Se ele não tiver uma redução da quantidade de estímulos simultâneos que estiverem, porque assim, lembra que ao mesmo tempo que a Letícia tá ali sentada com o moço no jantar, tem 20 mesas em volta, tem garçom passando, tem gente fazendo pedido, tem gente gritando, tem gente que... Como é que a Letícia presta atenção na pessoa? Pelo Sara. Se não tivesse o Sara, você estava constantemente sendo inundado por uma quantidade impossível de informações para processar. Então, esse mecanismo, ele é necessário, ok? Então, ele tem uma função de sobrevivência. Porque se a gente não tivesse essa capacidade... quer um exemplo incrível de Sara? Por exemplo, quando você está dormindo numa tempestade, os trovões caem e você continua dormindo. Por quê? Não existe uma relevância, mas experimenta estar dormindo nessa mesma tempestade, seu mamãe e seu nenezinho faz no quarto do lado na babá eletrônica. Você escuta o nhá na hora. Por quê? Você contou pro seu sistema articular que o choro do nenê é muito importante, tem uma alta carga emocional para você. Então ele vai discernir esse som de todos os outros que estiverem acontecendo. Esse som ele vai aumentar, amplificar, e todos os outros ele vai inibir. Entendem quão importante é esse sistema? Se não tivesse isso, a gente não conseguiria conviver. Você não conseguiria conversar com uma pessoa numa sala cheia de pessoas, seria impossível. Então, esse mecanismo ele é importantíssimo. Mas quando a gente vai se relacionar, ele tem uma influência direta nessa questão de como é que a gente identifica as qualidades de um outro ser humano que a gente tá. Então, o que o Sara faz? Uma cegueira.
uma cegueira direcionada. Então, é um ponto cego do seu cérebro, quando você tá ali interagindo com a pessoa. Aí, o que acontece? A Letícia sai do jantar com qual impressão dentro da consciência dela? Cara, que ser humano incrível. Achei maravilhoso. E aí, a quantidade de dopamina, dada a correspondência dos comportamentos do ser humano, que circula nesse cérebro, que, de novo, eu já falei, gente, os cérebros não conseguem entender que a dopamina está circulando dentro de você, que foi você que produziu. Ele acha que essa dopamina ela é dependente do ser externo a você. Então, eu estou me sentindo assim eufórica porque o Pedro é incrível. Nossa, o Pedro é incrível, gente! Não é porque as minhas crenças sobre como é um homem que presta foram parcialmente atendidas por algumas falas pontuais de Pedro. Eu não consigo ver isso. Eu saio de lá com essa impressão de, nossa, encontrei. E aí, quando a Letícia volta pra casa com o coração acelerado, e aí ela chega, o Pedro manda uma mensagem falando, ai, adorei o jantar, vamos marcar novamente. Já? Nossa, ai, ele mandou uma mensagem, gente, acho que ele sentiu a mesma coisa que eu. Estou apaixonada. O que acontece quando você resolve que você está apaixonada? Qual é o outro quesito de ativação da inibição por significado desse sistema do cérebro? A carga emocional. Então, você disse para o seu cérebro, através das suas crenças, do seu repertório, o que você estava buscando no Pedro. E aí, quando ele te diz que, temos aqui um match, temos aqui, um cara que parece que tá aqui, corresponde aqui o negócio. E você diz pro seu cérebro, nossa, é isso. Encontrei 2 pontos pro Pedro.